Fala galera, eu sou o Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Galera, antes da gente começar o conteúdo de hoje, já se inscreve aqui no canal e toca no sininho também. Tem conteúdo aqui do Design Oficina que fica no canal por tempo limitado e esse pode ser um deles. A única chance de você não perder esses conteúdos é se inscrevendo e tocando no sininho. E também não esquece de seguir a gente no Instagram também, que lá a gente consegue colocar outros conteúdos que a gente não traz aqui para o YouTube porque os formatos são diferentes. Tem muita informação lá nos stories, nos reels, que você não tem como ter acesso aqui. Então, quer acompanhar tudo de perto e não perder nenhuma novidade, nenhuma coisa boa que a gente está sempre lançando? Então, segue a gente lá no Instagram. Bom, se você já é de casa e gosta dos nossos conteúdos, aproveita para deixar logo o like, que você sabe que vem qualidade por aí. Beleza? Então, bora pro vídeo. Que a gente vai falar hoje. Hoje vai falar sobre máquinas e ferramentas. Quais máquinas e ferramentas eu preciso, afinal, para fazer marcenaria? Bom, esse é um assunto que geralmente causa alguns distúrbios, né? Arranhões, discórdias. Por quê? Porque a marcenaria é um mundo de possibilidades, né, galera? E existem vários níveis, né? Tem gente profissional que não vive sem determinadas máquinas. E não, mas depende. Tem gente que eu já vi pessoas se tornando profissionais, quase não tinha máquina, né? Fazendo os primeiros objetos aí com pouquíssimas ferramentas. Então, tem de tudo, né? Você vai encontrar aí orientação de tudo quanto é jeito. A maioria dos canais no YouTube, e eu sei disso porque eu também sou um espectador, né? Sou um consumidor desse tipo de canal, né? De marcenaria. Ensina coisas que faz, ou seja, o cara que já está ensinando é profissional, assim como hoje em dia eu sou, ele só ensina a mexer em máquinas profissionais, grandes, não tão baratas, né? Muitas vezes caras realmente. Então, é serra circular de bancada, é desengrosso, é jig para tupir, esse tipo de coisa que, pô, é legal pra caramba. Mas quem tá aprendendo, quem tá no início, não tá aí, não tá nesse nível e não chega ali, sabe? Não é uma conversa que bate direito. Você que tá começando, você que tá no nível intermediário, ou você que já quer investir um pouco mais, essa aula vai ser para você também. Quais máquinas e ferramentas preciso para fazer marcenaria? Beleza. O que exatamente? O que eu vou apresentar aqui para vocês? Eu vou apresentar um guia para você começar na marcenaria com foco e sem desperdício. Para você não ficar comprando máquinas que não vão te servir no início. Para você não gastar dinheiro à toa em máquinas que talvez não seja o momento de você ter. Certo? Para você ter uma direção bacana para você começar com o pé direito. Por que eu resolvi falar disso? É necessário ter uma orientação de base para começar, né? Ninguém começa numa atividade manual, ninguém começa num hobby sabendo o que tem que fazer, o que tem que comprar. Então é para isso que eu montei essa aula. Essas informações de base, como por exemplo, o que serve para quê? Né? O que eu vou realmente precisar? Tem muitas ferramentas que fazem a mesma coisa? São muitas perguntas, é ou não é, galera? Então tem pessoas que compram ferramentas e acabam não usando. Eu vejo isso o tempo todo, eu já ouvi isso da boca dos meus alunos, que compraram ferramentas antes do tempo, que gostariam de ter a orientação necessária para depois comprar a ferramenta. Beleza, então algumas inseguranças que surgem a respeito desse assunto. Estou começando e não sei o que realmente vou precisar. O que eu vou precisar? Vou precisar de uma serra tal ou da serra que não é tal. Brincadeira. Serra X, da serra Y, da serra Z. Eu vou precisar de furadeira, parafusadeira, lixadeira, serra tico-tico. Calma aí. Eu já vou te adiantar o seguinte. Como eu já falei, né, aqui no início. Você não precisa de um montaréu de ferramentas e máquinas para você fazer marcenaria. Dá para você começar aos poucos e eu vou te mostrar como. O que mais? Mais insegurança. São tantos tipos de serra. Por exemplo, né, serras que eu não sei qual é a certa. Tem serra circular de bancada, serra circular manual, serra meia esquadria, serra tico-tico, arco-serra, serra de fita. Calma aí. É claro que tem um monte de coisa, porque como eu falei aqui no início, a marcenaria é um mundo de possibilidades. E cada uma dessas serras vai ser um pouquinho melhor para cá, um pouquinho melhor para lá, mas não quer dizer que você precise de todas elas, ou de várias delas, ou precise gastar uma grana para começar. Não é isso, beleza? Para fazer objetos legais eu preciso ter máquinas grandes e caras? Será? A gente vai ver. Não sei quais máquinas comprar. Me ajuda, Gustavo? Ajudo. Calma aí, segura aí que você já vai ver. Eu estou separando em etapas, em níveis. Você vai poder se encaixar no que você quer. Se você quer investir um pouco mais, se você quer ter uma situação confortável, se você quer, sei lá, começar do básico, vai ter tudo isso para você. Quando me deparo com um problema,
no projeto, eu não sei a que máquina recorrer para resolver. Então isso também é uma questão. Ou não tenho certeza de que máquina usar para fazer alguns processos. Como eu falei, são muitas máquinas, vários processos. Às vezes a gente não sabe se usa a serra tal, aquela outra aí, XYZ. Diferentes máquinas podem exercer a mesma função. Isso é verdade. Como, por exemplo, uma tupia pode fazer um corte. E uma serra também. Serras geralmente fazem corte, né? Uma furadeira pode fazer um rebaixo, assim como uma tupia, assim como uma serra circular, né? Já até deixei aqui essa colinha. Mas é isso daí. A gente já vai ver o que faz o que. Inclusive, eu vou me aprofundar um pouquinho, né? Para não ficar numa coisa tão rasa e te mostrar o que faz o que, quais máquinas, as funções delas, para a gente deixar uma base bem legal para você começar entendendo bem, para depois conseguir escolher as suas máquinas, a situação que você quer. Beleza, e o jeito errado de encarar esse problema das máquinas, né, das ferramentas, o que fazer, qual escolher, esse tipo de coisa. Não buscar conhecimento necessário para tirar as dúvidas e ajudar nas decisões. Pessoal, eu já deixo aqui a minha lembrança de que os meus canais, tanto no Instagram, no YouTube, estamos à disposição, à sua disposição para te ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Quais funções cada máquina exerce. Vamos ver. Que marcas são confiáveis? Isso recebo demais essa pergunta. Qual é a serra circular que você acha que eu devo comprar? Bom, na verdade, eu não vou ficar entrando aqui, pessoal, em méritos de qual marca é melhor, qual marca é pior, qual marca desse tipo de ferramenta específico você deve comprar. Eu vou te mostrar aqui alguma coisa, tá, que eu indico, mas não vou entrar em tantos detalhes assim, porque, enfim, isso é um assunto que eu acho que é para outro tipo de outra aula. Aqui a gente vai falar o que as máquinas fazem, né, quais você realmente precisa, e não vou falar de marcas especificamente. Dou uma pincelada, mas não me aprofundo. Qual o modelo ideal para cada máquina? Né? Qual o modelo ideal de cada máquina para mim? Também tem isso. Outra coisa que eu acho que é errada é você deixar a insegurança e o medo tomar conta aí do seu momento e você não dar o pontapé inicial. Você não começar a fazer seus objetos, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, eu sei porque eu converso muito com a minha audiência, né? Com as pessoas que me acompanham. A maioria das pessoas já tem algumas máquinas, já tem aí uma furadeira, uma serra tico-tico. Eu sei que você já tem alguma coisa. Então, pega umas primeiras orientações e já começa a fazer os seus objetos aos poucos. Eu sei que tem gente que tem medo também. Eu tenho medo de me machucar. Então, eu quero procurar orientação antes de fazer. Não tem problema. Já assiste aqui, dá uma maratonada aqui no canal, que você vai ter essas primeiras orientações para começar a fazer seus objetos. Perfeito. Agora vamos para o jeito certo de fazer. Já lembrando, pessoal, tá bom? Deixa o like nessa aula aí, que ajuda bastante. Beleza, então o jeito certo de encarar. Pessoal, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeira coisa, algumas informações de base, 2 para ser mais preciso. Vamos diferenciar o que é máquina e o que é ferramenta. Quando eu falo ferramenta, geralmente eu falo de tudo, né? Quando eu uso só o ferramenta, eu falo de tudo. Mas quando a gente fala de máquinas e ferramentas, para quem não sabe, vamos lá. Ferramentas são aquelas que a gente usa apenas a força manual. Ou também são os acessórios de máquina. Então tem essas duas ferramentas, são essas duas coisas. Vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, o martelo é uma ferramenta, não é elétrico, tá? Um serrote também é uma ferramenta, não é elétrico. Então, ferramenta. E acessórios de máquina. O que eu quero dizer com acessório de máquina? O acessório que vai na furadeira, qual é? É uma broca, né? Que vai furar a parede, que vai furar a madeira. Então, ela é uma ferramenta daquela máquina, tá? Então, é um acessório de máquina. Disco da serra, a ponteira que vai na parafusadeira para parafusar, também é uma ferramenta. A fresa que vai na tupia, também é uma ferramenta. Dessas máquinas básicas, né? Por exemplo, a única que não usa ferramenta é a lixadeira, que usa uma lixa. A lixa é um material, não é uma ferramenta. É um abrasivo, enfim. Não se encaixa como ferramenta, se encaixa como insumo, digamos assim, né? Material. Então, as máquinas são exatamente o quê? Ao contrário das ferramentas, que usam força manual, as máquinas usam força elétrica. São máquinas elétricas. Então, 2 tipos básicos aí, as máquinas estacionárias e as máquinas manuais. Olha aqui as máquinas estacionárias. São máquinas que, como o nome diz, elas estacionam. As estacionárias podem ser de chão, né, de piso, como pode ser também de bancada. Então aqui a gente tem exemplos de furadeira vertical, plana desempenadeira,
São só essas que tem aqui. Mas, por exemplo, a serra circular de bancada é uma máquina que é uma máquina estacionária. Ao contrário delas, existem as máquinas manuais. Essa gama de máquinas que você está vendo aqui. Bom, qual é a diferença que a gente pode dizer entre essas máquinas? A máquina estacionária, ela geralmente fica no chão ou na bancada paradinha. Você liga a máquina, segura o pedaço de madeira com a mão e passa na máquina, ou enfim, bota na máquina para ela fazer o tipo de operação que ela necessita. Agora, quando a gente está usando a ferramenta manual, é o contrário. A madeira que você está tentando usinar, montar, fazer alguma coisa assim, você fixa na bancada de preferência e você segura a máquina na sua mão, por isso que é uma máquina manual, e você faz o furo, o lixamento, o rebaixo, faz o que tiver que fazer com aquela máquina. Você segura a máquina na mão e opera ela em direção à madeira. Então, máquina manual vai na mão, máquina estacionária vai estacionada na sua oficina. Então, vamos continuar para as próximas informações que a gente vai ter antes de você saber exatamente quais máquinas você vai precisar. Bom, lembrando, eu tenho aqui duas informações de base que eu já dei para você. Eu tenho aqui função das máquinas e ferramentas. E aí, logo após, a gente vai ver aqui como você quer começar. Como quer começar? E eu separei, como eu falei, em estruturas, né, em 3 níveis, digamos assim, que não é nível de aprendizado. É, digamos que um nível de, não sei se pode se dizer comprometimento. Eu acho que não é exatamente essa palavra, porque você pode querer ou precisar começar com uma estrutura mínima, porque você está sem grana e você se compromete mais ainda do que quem quer investir mais. Então, eu separei em 3 níveis de gasto, digamos assim, de investimento. Então, estrutura mínima, uma estrutura mais confortável e uma como se fosse vou investir legal, vou investir bem, tá? Então, a gente já vai ver isso. Agora, isso eu falei antes para você saber que o que eu vou te mostrar agora, que eu vou te mostrar um monte de máquinas, não é tudo isso que você precisa. Tá bom? Você não precisa comprar todas essas máquinas, toda essa ferramenta. Eu só vou te mostrar muita coisa que existe para você saber que elas existem, né? Que essas ferramentas exercem determinadas funções. O que é o 5MA? Possíveis interferências na madeira, que é exatamente o 5MA. O 5MA facilita o seu entendimento sobre o mundo da marcenaria. Veja bem, você que está começando na marcenaria, essa informação é importante. O 5MA facilita o seu entendimento sobre o mundo da marcenaria, porque você entende todas as formas de interferir na madeira. Então, tudo que você vai fazer na sua oficina, eu resumi isso numa sigla, que é o 5MA. O 5MA é exatamente o quê? 5 usinagens, montagem e acabamento. Então, quais são as 5 usinagens? São elas: corte, furação, rebaixo, lixamento e desbaste, tá bom? Talvez alguns sejam mais comuns, né, ou mais familiares para você e outros não, como corte, por exemplo. Acho que a maioria das pessoas sabe que quando você pega uma madeira bruta ou inteira, ou você compra um pedaço de madeira, uma das primeiras coisas que a gente faz é cortar essa madeira nos pedaços que o nosso projeto, nosso objeto vai precisar para ser executado, certo? Entre outras coisas, como a furação, né? Então, furar, rebaixar, lixar e desbastar. Vamos lá. Bom, eu já vou entrar em detalhes sobre isso tudo, tá? Então, além disso, a gente tem a montagem. Então, vamos lá. O que exatamente é uma usinagem para você que não sabe? Deixa eu te dar essa dica, que essa é importante. Sempre quando você faz uma interferência na madeira e está saindo algum resíduo, é uma usinagem. Tá? Quando você faz uma montagem, você faz a união das peças. Quando você faz acabamento, você dá um tratamento na madeira, você passa um verniz, uma seladora, dá uma pintura para você. O acabamento tem 2 funções: deixar a sua peça mais bonita, mais apresentável, né, com cara de finalizada e não com cara de peça cru. E também, principalmente, de proteger a sua peça. Então, um verniz, né, vai isolar a sua peça aí do ambiente externo e vai proteger ela, certo? Agora, as usinagens, como você viu, como o corte, a furação, tudo isso vai deixar algum resíduo, né, vai gerar algum resíduo, né? Quando você corta, você está gerando algum resíduo, né? A furação é igual, né? Por exemplo, o desbaste vai gerar um cavaco, um resíduo diferente do corte, que sai geralmente um pó, mas todos saem resíduo. Todos saem alguma coisa daquela, né, no resultado daquela usinagem.
Beleza, vamos então aqui seguir já entendendo o que é o 5MA. São as possíveis interferências que a gente faz sobre a madeira. Agora vamos lá, das funções das máquinas e ferramentas baseadas no 5MA. Então, 5 usinagens, montagens e acabamento. Vamos lá. Das 5 usinagens, quais ferramentas que fazem cada uma dessas usinagens? Então, separei um monte aqui e vou mostrar algumas para vocês, tá? Corte. Quais ferramentas fazem corte? Galera, de base, quem faz corte é serra. Agora, que serra? Serra tico-tico, que é essa daqui, ó. A mais utilizada pelos marceneiros robistas, né? Para quem está começando, né? Marceneiro, não exatamente marceneiro, mas para os robistas, para os entusiastas, para quem está explorando a marcenaria. O que mais? Serra circular manual, talvez seja uma das que a gente... alguns de vocês talvez tenham, né? Utilizem. E outras serras, como a serra de bancada. E outras também, como serra de fita, serra meia esquadria. E como eu falei, eu vou abrir algumas, só as principais. Furação, por exemplo. Furadeira, né? Simples, básica. Parafusadeira, que além de parafusar e desaparafusar, também faz furo, sim. Geralmente chamamos de furadeira parafusadeira. E também uma furadeira de bancada, que não é a ferramenta que a gente compra de início, mas também é uma das que estão aí para contar a história, né? Também temos, por exemplo, furadeira horizontal, aquela que estava nas primeiras imagens lá das máquinas que eu mostrei para vocês. Corte, furação, rebaixo. Agora, quem faz rebaixo? Que raios é rebaixo? Galera, vamos lá. O que é um rebaixo? Rebaixo é um furo ou um corte que não atravessou a espessura da peça. Então, por exemplo, para a gente... Deixa eu ver um exemplo bom de rebaixo aqui. Sabe gaveta, né? A gente tem... Não sei se você já viu, fundo de gaveta. Às vezes o fundo da gaveta é fininho e ele é encaixado num tipo de corte que tem na lateral da gaveta. Na lateral, na parte de trás, na parte da frente da gaveta. Só que esse corte não é exatamente um corte, é um rebaixo. Porque ele não atravessou a espessura, é só uma espécie de cavado que tem ali na madeira, né? Pode ser reto, pode ser redondo. Então depende da ferramenta que vai fazer. Várias ferramentas fazem rebaixo. Uma tupia, por exemplo, faz rebaixo, é uma ferramenta super versátil. Além de fazer rebaixo, ela faz arredondamento de canto, né? Ela faz cópia de uma madeira para outra. É uma ferramenta realmente muito, muito versátil, que é difícil até definir tudo que ela faz. Parafusadeira. Vai fazer rebaixo também, à medida que você bota uma broca, fura e não atravessa a espessura, você também fez um rebaixo. Como, por exemplo, vou fixar um parafuso, né? Eu quero que a cabeça do parafuso fique introduzida na madeira. Então, você vai rebaixar no diâmetro daquela cabeça de parafuso e depois vai furar a madeira ali para o corpo do parafuso passar. Aí você fez um furo, atravessou a espessura, o corpo do parafuso está passando, mas para a cabeça dele acomodar, você fez apenas um rebaixo. E serra circular, pode ser manual, pode ser de bancada, mesma coisa, fiz um corte, mas em vez de cortar a madeira de 2 centímetros, em vez de regular a minha máquina com 2,5 para ela cortar tudo, eu regulo ela com 1. Em vez de fazer o corte até o final, eu faço até a metade da espessura, que é, por exemplo, como o fundo da gaveta encaixado. Né? O fundo da gaveta que está ali, de 3 milímetros encaixado, aquele corte foi feito com uma serra circular. Pode crer. Beleza? Próximo, lixamento. Então, lixadeiras, várias lixadeiras. Orbital, como a Treme-Treme, que é a clássica dos iniciantes, né? Por quê? Porque ela é mais barata, ela é menor, mais fácil de operar. Né? A lixa que vai nela é uma lixa de papel, então você compra em qualquer esquina de material de construção, você paga barato na lixa, enfim, não exatamente igual a ela. É a lixadeira Rota Orbital, que é essa daqui, uma lixadeira mais versátil, que além de fazer acabamento, faz também desbastes, né? Eventualmente, né, com essa regulagem aqui de velocidade, dizem que ela faz até polimento, algumas. Eu não sei, porque eu nunca tive. Mas parece ser uma máquina bem interessante, tá? Lixadeira de disco, já é uma lixadeira estacionária, né? Eu nunca comprei uma dessa, mas eu já fiz mais de uma. Vale muito a pena. E dá até para você adaptar algumas máquinas para fazer uma lixadeira de disco. Como, por exemplo, uma furadeira pode virar uma lixadeira de disco. Uma esmerilhadeira, uma politriz também podem virar uma lixadeira de disco. Se você comprar isso aqui, ó. Boina para furadeira. Olha que interessante. Ah lá, ó, que legal aqui, ó. Essa boina é um disco com velcro e uma espécie de porca ali no meio. Essa porca, né, a parte fêmea dela vai encaixar na esmerilhadeira, como você está vendo aqui. Agora, para encaixar na furadeira, você acopla essa espécie de macho, que é um parafuso, rosqueia aqui e a sua
furadeira ou parafusadeira, ela pega como se fosse uma broca. E ela também gira e tem essa... Você consegue adaptar, com algumas adaptações, fazer uma lixadeira de disco. Tá curioso? Tá curiosa para saber? Lá no meu Instagram eu já fiz um Reels mostrando a minha adaptação com uma politriz, né? Que é uma espécie de máquina muito parecida com a esmerilhadeira. Então, continuando aqui, lixadeira de cinta tem também, né? Uma lixadeira também mais para desbaste. E esmerilhadeira, que é essa máquina aqui que eu acabei de mostrar, com alguma adaptação ela vira também uma lixadeira. Tem até um outro acessório que é a disco flap aqui, ó. Você também bota na... É esse carinha aqui, ó. Você bota na esmerilhadeira. Isso aqui são pequenas lixas, né? Pedacinhos de lixa. E você consegue fazer aí alguns desbastes, consegue lixar bem uma madeira. Beleza? E o desbaste? Quais máquinas vão fazer desbaste? Bom, o desbaste, pessoal, é você tirar uma camada, certo? Então, qual máquina que tira a camada? Bem resumido, né? Uma plana elétrica, por exemplo, né? Existem as planas manuais, que a maioria das pessoas conhece, mas a plana elétrica é uma espécie de adaptação da plana manual, certo? Ela tem um rolete ali dentro com algumas lâminas e ele fica rolando, né? Ele fica girando em alta velocidade, você passa na sua madeira. É muito mais fácil de desbastar, mas é também mais fácil de arrancar pedaços da sua madeira. Tem que saber operar, não é uma máquina para iniciante, mas eu estou primeiro listando aqui todas elas. Outra máquina que faz desbaste, uma plana desempenadeira. Uma máquina bem interessante também, de novo, não é para iniciante. E aí você vai ver que todas as máquinas aqui, ó, assim como o desengrosso, eu vou falar que não é para iniciante. Tá bom, Gustavo, então como é que o iniciante faz desbaste? Galera, vou ser muito sincero para vocês. Geralmente iniciante mesmo, não faz desbaste. Você pede a sua peça da madeireira já aplainada, tá? Aparelhada. Aplainada, aparelhada, enfim. Peça ela aparelhada. O que é o aparelhamento da peça? O cara lá da madeireira vai pegar a sua peça bruta, né? Vai passar em algumas máquinas, como por exemplo o desengrosso, a plana desempenadeira, e vai deixar ela, primeiro, lisa, assim, né? Não vai ser bruta, vai ser bonitinha, já bem acabada para você dar um lixamento. Segundo, com as faces dela, face e topo, ó, essa parte e essa parte e essa parte, todas a 90 graus uma das outras, tá? Isso vai facilitar demais para você. Você viu, né, que não são máquinas nem fáceis de operar, nem muito baratas. Talvez a plana elétrica aqui, que é uma máquina manual, seja mais barata, mas não são máquinas que um iniciante deva se preocupar com isso, tá? Então, se é o seu caso, não ligue para isso. Peça sua madeira aparelhada, que você vai ser tão feliz quanto ou mais, beleza? E para montagem, que máquinas que fazem montagem? Bom, basicamente, parafusadeira. Lembra que a gente está falando de máquina e ainda não está falando de ferramenta. Então, a parafusadeira vai aparafusar, vai desaparafusar. Compressor de ar mais pinador. Esse cara aqui, ó. Compressor de ar também não é uma coisa que uma pessoa que está começando na marcenaria e não faz outras coisas, geralmente tem. Por que não faz outras coisas? Porque eu já vi gente vindo, por exemplo, da pintura, vindo da serralheria, funilaria, sei lá o que, e tem um compressor. Aí tudo bem. Mas é uma máquina grande, não sei quanto está hoje em dia, mas não é baratinha, não é uma prioridade. Então, geralmente, a gente não tem. E um pinador, hoje em dia até tem pinador elétrico, mas cuidado, porque o pinador que está sendo vendido como vai montar madeira, não é não. É no máximo para você fazer estofamento. Então, um pinador que vai fazer montagem de peças de madeira, geralmente ele é pneumático, que tem mais força, tá bom? Então, essa é como se fosse uma pistola de prego, o pinador. Ele vai disparar alguns pinos e vai fazer uma montagem, é bem prático isso, né? É bem interessante de usar. É como se fosse uma pistola de prego, só que o pino é bem mais fininho, né? Bem mais discreto. Beleza? E vamos então agora para a parte do acabamento. Compressor também, mesma coisa, né? O que vai gerar o ar é o compressor. Esse é diferente do outro, mas independente. E uma pistola de pintura, né? Quem nunca viu aí alguém trabalhando com pistola de pintura? Digo para você, ó. Eu tenho muito tempo que eu não uso uma pistola de pintura. Ó, a pistola, ela ajuda muito, né? Por quê? Deixa um acabamento mais bonito, geralmente. Ela permite com que você use produtos que no pincel você não faz, não fica bom, no rolinho também não. Mas, primeiro, dá um super trabalho para limpar. Então, usou uma vez, coisa para você usar para trabalho ou muito profissional ou muita coisa, sabe? Então, usou uma vez, você tem que ir lá depois desmontar
toda a pistola, limpar cada parte dela, senão já ela tá entupida e tá travando, você perde sua pistola. E depois que você tem que saber operar, senão você vai fazer uma cagada no seu trabalho e não vai adiantar nada ter um negócio profissional se você não sabe operar, tá? Então, você viu que muitas coisas que eu mostrei aqui não são ferramentas de iniciante. Agora sim, vamos entrar na parte das ferramentas, usinagem, corte, furo, rebaixo e tudo mais. Algumas ferramentas de corte, ferramentas e não máquinas, arco serra. Aliás, pessoal, vou me permitir não abrir todas as fotos aqui. Serrote de costa e serrote japonês. Vamos abrir algumas. Ó. Esse cara é o serrote de costa, geralmente utilizado para fazer alguns rebaixos, né? O corte reto, a lapa dele fica bem rígida por causa dessa estrutura aqui de cima. Mas sendo muito sincero, eu não curto muito. Eu gosto do serrote japonês porque o serrote japonês ele é muito mais afiado. Geralmente, descobri até há pouco tempo que os serrotes ocidentais, que não são japoneses, são serrote de corte, serrote normal, não vem com afiação de fábrica. Então o corte não é bom, né? Você tem que afiar. E para afiar isso aí, pelo amor de Deus, né, pessoal? Melhor comprar um japonês mesmo. Já o arco serra, que é uma ferramenta que eu gosto bastante, ele não é indicado para você ter precisão na marcenaria, etc e tal, mas eu fui desenvolvendo as minhas técnicas e hoje em dia eu gosto muito de usá-lo. E ao contrário dos serrotes ocidentais, e similar ao serrote japonês, ele é afiado, né? Por quê? Porque essa lâmina dele é descartável, então você compra ela afiada, é claro, não é cara, você bota no serrote, corta um monte de coisa e depois acabou a fiação. Você descarta e compra outra e bota outra no lugar. Bom, o serrote japonês, para você botar outra lâmina no lugar, você vai pagar bem caro, porque o mais caro dele é a lâmina, tá? Você pode substituir, você vê que o cabo aqui é uma coisa que solta da lâmina, mas a lâmina que é a parte cara do serrote. Mas, se você quiser, vale a pena. Vale a pena e é muito interessante. Enfim, vamos lá, o que mais? Furação, arco de pua, para quem não sabe, para quem não conhece. Mas por curiosidade, né, pessoal? Ninguém compra essa ferramenta hoje em dia, é a ferramenta do vovô. Rebaixo, formão, que é um formãozinho para você fazer encaixe, rebaixo, plana e grosa. Não vou abrir a grosa. A grosa é uma espécie de lixa grosseira. Não uso muito, enfim. Até aconselho para quem tem pouquíssimos recursos. Já usei bastante, mas quando eu não tinha orientação. Quando eu não sabia nada e mal tinha ferramenta. E para lixar também uma grosa e uma lima. Ó. A lima é uma espécie de grosa. Bom, agora também fiquei maior preconceito contra a grosa. Não abri ela. Aqui os dentão dela. Isso aqui deixa um acabamento péssimo na madeira. Mas faz algumas coisas. É muito melhor se comprar uma lima com o serrilhado, sei lá, essa parte aqui dela um pouco mais protuberante, porque tem lima bem fininha que só vai fazer cosquinha em metal. E tem lima um pouco mais grossa que sim, dá uma usinada boa na madeira e deixa um acabamento bem melhor. E para desbastar, também, formão, plana e grossa, você já viu as três. Me poupem de abrir todas essas imagens de novo. Beleza? Porque tem que ficar arrastando para lá e para cá, para a imagem ficar grande, você já percebeu, né? E montagem. Bom, separei aqui basicamente martelos, que é o macete, que é o martelo de madeira, para você encaixar peças. Martelo de borracha, também para fazer encaixe de peça. E sargentos e grampos. Esses sim são bem importantes. Mas bem importantes mesmo. Esses caras não são só para montagem não. Eles vão servir para segurar sua peça na mesa ao longo de todo o processo. Principalmente o processo de usinagem. Tá fazendo um corte, tá fazendo um furo. Se você não tem como segurar aquela peça ali, você tem que segurar com a mão. É muito ruim. Não rola, sabe? Você precisa de estabilidade para fazer as suas usinagens. Então, esse cara aqui é o mais indicado. É o grampo sargento, ou grampo em C. Enfim, tem alguns nomes aí. Esse aqui, dependendo da marca, não vale muito a pena, mas se for uma marca boa, ele até trava bem, né? Que ele já é um sargento em barra, um grampo em barra. E esses aqui, se for de plástico, não vale a pena. Eu tenho alguns de metal, que é legal para quê? Para colagem. Por isso que eles estão aqui na fase de montagem, tá? É legal para colagem. Mas para segurar sua peça na bancada, esquece. Beleza, vamos agora rapidamente ao acabamento. Bom, não temos uma ferramenta exata para acabamento. A gente tem um insumo, né? O pincel, o rolinho. Por isso,
não muita variedade aqui. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, vamos encerrando mais um conteúdo. E se você gostou, não deixe de deixar o seu like, beleza? Também não esquece de se inscrever, tocar no sininho, porque só assim você vai receber os próximos conteúdos de qualidade que você já está acostumado ou acostumada. E também não esquece de seguir a gente no Instagram também, que lá a gente consegue colocar outros conteúdos que a gente não traz aqui para o YouTube, porque os formatos são diferentes. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.